Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que eu recebo vocês aqui hoje. Hoje que é um dia especial, né? Dia 9 de setembro é o Dia do Administrador. E não foi acaso que nós escolhemos, né, a data de hoje para iniciarmos a semana de gestão da Unicarioca. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Ana Cristina Lotti e eu sou coordenadora adjunta de cursos na área de administração na Unicarioca. E eu convido agora a nossa querida professora Paula Guaraldo, que vai hoje palestrar para a gente, né? Mas antes disso, antes de eu convidá-la, antes de eu apresentá-la, eu preciso orientá-los o seguinte: para que a gente tenha uma boa qualidade de transmissão, né, da nossa palestra agora via Microsoft Teams, eu peço encarecidamente que todos vocês permaneçam com o áudio no mudo e com a gravação, né, com a câmera também desligada. Toda a nossa comunicação hoje vai ser através do chat, tá bem? O Augusto, que trabalha conosco, né, no núcleo de gestão, daqui a pouquinho ele vai divulgar para vocês o formulário que vocês precisam preencher para receber as horas PAC. São 5 horas PAC pela presença e participação nessa nossa palestra, tá bem? Qualquer dúvida, vocês podem lançar aqui através de mensagem no chat, que ao final, né, da apresentação da professora Paula, a gente vai abrir para perguntas e a gente vai selecionar algumas para ela aprofundar mais, tá bem? Então, a gente vai começar a partir de agora. Eu quero dar as boas-vindas a ela que já trabalha na casa já há alguns anos, a professora Paula Guaraldo. Hoje ela trouxe um debate, né, sobre como que criar as suas próprias oportunidades profissionais no âmbito digital. Estamos começando aqui. A Paula, ela é publicitária, quase jornalista, doutora em ciências sociais, MBA em gestão da educação à distância. Atualmente, ela é professora em 2 instituições de ensino no Rio de Janeiro. Também é analista de marketing digital pleno na agência de comunicação Icons for You, acho que agora eu falei certo, e fundadora da página de influenciadores acadêmicos, que trazem sites de marketing digital de forma descomplicada para professores, pesquisadores, alunos de graduação e também de pós-graduação. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua generosidade de ter aceito o nosso convite. O espaço agora é todo seu. E, pessoal, tragam suas perguntas aqui no nosso chat, tá bom? Vamos lá. Bom, maravilha. Boa noite a todos. A professora Ana já me apresentou. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês na semana de gestão da Unicarioca, né, uma das instituições que eu atuo. Já estivemos juntos hoje de manhã e agora eu retorno para voltar a falar sobre como nós podemos criar as nossas oportunidades no mundo digital, né? Eu estou fazendo também uma transmissão ao vivo aqui no meu Instagram, Influenciadores Acadêmicos. Depois eu vou colocar o link aqui para vocês me seguirem lá para pegar as dicas aí de marketing digital descomplicado para acadêmicos, tá? Vou botar também o link do YouTube. Mas vamos lá. Por que eu trago, né, essa temática, né? A gente hoje vivencia, né, uma realidade em que a ideia de empreender é algo crucial, né, na nossa vida, na nossa realidade atual. E quando a gente fala em empreender, a gente fala em inovar, a gente fala em disruptura, em pensamento disruptivo, em pensamento que vai além e que é autoral, né? Então, acho que a gente precisa partir muito desse princípio. E foi pensando nisso também, né, que eu consegui, felizmente eu consegui empreender nesse período que a gente está vivendo agora, de quarentena, de isolamento social, né, eu aproveitei esse momento de introspecção, né, mais em casa, para conseguir organizar as ideias, colocar as ideias no lugar, de modo que eu formatasse, né,
um negócio mesmo, né? E que eu começasse um negócio a partir da presença nas redes digitais, nas redes sociais. E aí, foi através dessa minha vivência que veio o insight, né, para essa palestra e para essa temática, que comprova, né, que com menos de 3 meses de canal eu já consegui me posicionar profissionalmente, né, eu já consegui criar as minhas próprias oportunidades profissionalmente através da exposição nas redes sociais, né, então como o âmbito digital ele foi certeiro e ele foi necessário para que eu conseguisse criar as minhas próprias oportunidades e ser protagonista da minha vida. E o convite que eu faço aqui é para que todos vocês reflitam sobre isso que eu estou falando aqui e tomem essas iniciativas, né? Isso vai fazer toda a diferença para vocês num curto até médio prazo, né? Então, hoje eu venho falar muito sobre isso. Eu vou projetar aqui para vocês a minha tela, só um momentinho. Que eu trouxe aqui um PPT, né, um PowerPoint, que foi, na verdade, constituído a partir de algumas thumbs, né, aquelas thumbnails, que são as capas dos vídeos, né, do canal do YouTube. E essas thumbnails, então, as temáticas dessas thumbnails, elas vão nos guiar aí nesse processo. Bom, eu já estou projetando, né? Acho que tá tudo ok. Se não tiver ok, me chamem aqui pelo microfone para eu poder fazer alguma correção, tá? Porque agora eu não enxergo mais o chat. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar aqui com a proposta, né? Então, eu trago aqui alguns insights de como criar as nossas próprias oportunidades, né? Como é possível criar as nossas próprias oportunidades profissionais no âmbito, né, do mundo digital. Então, eu só coloquei aqui, né, o arroba influenciadores acadêmicos, que é o Instagram, Facebook, e também tem o YouTube. E aí eu começo essa reflexão falando um pouquinho sobre o que o digital ele representa na nossa vida, né? O que ele representa na minha vida, o que ele representa na sua, na minha, ele veio como um tsunami, né? E ele reconfigurou toda a minha vida, toda a minha vivência, todas as minhas estratégias. E uma coisa eu falo para vocês, eu tenho certeza que eu estou saindo dessa pandemia, né, dessa quarentena, eu vou sair dessa pandemia, dessa quarentena, melhor do que eu entrei profissionalmente, tá? Isso eu posso dizer com toda certeza, porque eu agi, eu fiz uma análise, eu vi o que eu estava insatisfeito, o que eu tinha vontade de fazer, e eu agi para mudar, para transformar a minha realidade, né? Então, foi a partir dessa análise, e aí é que eu trouxe de forma organizada essa análise através de uma tabelinha aqui da matriz SWOT, né? Para ficar mais claro para vocês como a gente pode começar a fazer essa análise, né? Então, a gente pode estruturar essa análise a partir de vamos falar assim, né? De um check-up no nosso ambiente interno, avaliando, né, dentro da gente, o que a gente tem de forças, o que a gente tem de fraquezas, como é que a gente pode potencializar essas forças, como é que a gente pode minimizar, né, diminuir essas fraquezas. Bom, quando eu falo sobre isso, eu estou sinalizando assim, né, bom, no que eu sou boa em fazer? No meu caso, eu foco muito no marketing digital, porque desde 2013, quando eu entrei na Unicarioca, eu trabalho com marketing digital, eu ministro aulas nessa área, né? E eu tenho muito interesse em falar sobre isso, em falar sobre vida acadêmica, que isso está na minha vivência desde o meu segundo período de universidade, quando eu tinha menos de 20 anos, né? Então, isso eu vi como ponto forte. As minhas fraquezas talvez fossem justamente a falta de iniciativa para empreender, o medo de empreender, o medo, talvez, do julgamento, né, de me posicionar no âmbito das redes sociais, de como isso poderia refletir
para a minha vida profissional, como isso poderia significar, né, algo negativo para a minha vida profissional. E aí eu comecei a fazer um balanço disso tudo e como eu poderia modificar. Associado a isso, eu fiz uma análise do ambiente externo, das oportunidades, ou seja, do portal de oportunidades que se abria ali naquela realidade de pandemia que se construía, que se configurava, que, embora seja um contexto muito triste, terrível e trágico, ele também tem, né, os seus, as coisas positivas que vão ficar de legado, né? Por exemplo, todo esse processo de virtualização que a gente está passando, não só na educação, a gente está passando por isso no mundo do trabalho, a gente está passando por todo esse processo, e isso impacta, né, de forma muito profunda nos nossos comportamentos, né, em como a gente passa a se comportar dali para frente, tá? Outra coisa que eu analisei muito foram as ameaças, né? Então, quais seriam os pontos, né, que dificultariam esse meu processo, né? Investir tempo, investir dinheiro, pensar, por exemplo, no contexto de crise ou de como isso, quantas pessoas falam sobre marketing digital, né? Então, eu fiz um apanhado geral para evoluir a minha ideia, para eu conseguir empreender nessa área, né? E aí, eu trago para vocês, a partir dessa análise SWOT, que é um pontapé inicial, um insight muito interessante que foi trazido mais ou menos com 3 meses de pandemia, né? Que foi um insight de um estudo feito pelo Think with Google, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma fonte interessantíssima, né? Associada ao comportamento digital das pessoas, né? Como as buscas no Google, elas definem o comportamento digital das pessoas. E esse estudo, ele mencionou, que foi algo que me marcou muito, né? Ele mencionou que, com essa realidade de isolamento social, enfim, né? Nós demos um salto em termos de comportamento, não só em termos de tecnologia, mas em termos de comportamento, que representa uma década, né? Então, assim, é como se a gente tivesse apertado o botãozinho lá do vai para frente e uma década se passou nesses 6 meses de pandemia que a gente vivencia, né? Então, o comportamento mudou, o comportamento das pessoas no digital mudou, né? O comportamento das pessoas se aprimorou. Em termos de consumo de conteúdo, sim, mas principalmente em termos de produção de conteúdo, vocês já devem ter observado quantas pessoas, né, passaram a colocar mesmo, né, a presença digital na sua agenda de produtividade. E esse é o meu convite. Por quê? A partir disso, a gente passa a ter a possibilidade de ser protagonista das nossas vidas, né? O protagonismo, ele está na palma das nossas mãos, né? E isso é o que eu defendo, tá? Até essa thumbnail aqui que eu coloquei para vocês, do primeiro vídeo que eu disponibilizei depois dos teasers no canal, um vídeo chamado Não Seja Vítima da Virtualização, que eu falo justamente sobre isso, né? Eu menciono como a gente precisa encarar tudo isso que está acontecendo com a gente como uma oportunidade, não como uma coisa que é motivo de derrota, né? A gente não pode ter uma atitude estagnada, a gente tem que ter uma atitude ativa, proativa, para mudar essa realidade, para aproveitar o que ela traz de bom, de positivo para a gente, né? E foi, então, pensando nisso, né, que eu me questionei, né, quando eu decidi falar com acadêmicos, né, quando eu decidi falar com professores, pesquisadores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, né, quando eu decidi que eu iria me comunicar com esse público, foi justamente me questionando, será que só existe um caminho para a gente percorrer? É importantíssimo que a gente rompa com o óbvio, com aquilo que é óbvio. E o que é óbvio? É o que é esperado, né? É o que as pessoas esperam, é o que todo mundo faz, é o que as pessoas esperam que você faça. E o que é o óbvio hoje, ou até ali um pouquinho antes da gente empreender? É você entrar na faculdade, cursar a faculdade, passar lá os 2, 3, 4 anos de faculdade,
fazendo o que tem que ser feito. Lá quando eu me formo, aí eu penso, gente, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? E aí eu vou, arrumo um empreguinho, isso, aquilo, aquilo outro. Ou seja, eu tô deixando a vida me levar, eu não tô assumindo as rédeas da minha vida, eu não tô sendo protagonista de modo, né, a mudar essa trajetória do óbvio, né? Quando eu falo do óbvio, um exemplo que eu sempre gosto de dar, como eu estou cursando jornalismo, finalizando esse semestre, o óbvio para quem está se formando em jornalismo é o quê, né? Os jornalistas que estão me assistindo aí podem falar. É um dia, né? Eu tenho o sonho de chegar na bancada azul do JN, tipo William Bonner. Mas assim, ó, isso é óbvio, né? Todo mundo gostaria de estar naquela posição. Mas quais são as Tô chances escutando, só que eu não reais? tô conseguindo ver nada. É isso mesmo. Acho que alguém está com o microfone aberto por aí. E aí eu pergunto, quais são as chances reais, né, da gente, de fato, chegar lá na bancada do JN? Para um jornalista são bem pequenas, mas acabou a vida do jornalista nisso? Não. Se ele rompe com o óbvio e busca outros caminhos, a internet está aí para trazer um mundo de possibilidades para ele empreender nessa área, tá? E aí, com essa proposta toda ousada que eu vim fazendo aqui no meu canal, eu questiono, né? Por que não nós, acadêmicos, né, professores, pesquisadores, alunos, por que não nos tornarmos influenciadores digitais? Por que não a gente pegar toda a nossa bagagem, né, de acadêmicos e colocar lá no âmbito digital, compartilhar isso de forma estratégica, fazer disso uma produção de conteúdo interessante e conseguir uma audiência, conseguir trabalhar com essa audiência e fazer negócios mesmo com essa audiência? Por que não? Por quê que a gente não consegue se pensar e se ver como influenciadores digitais? O que acontece? Essa temática, ela é muito estigmatizada. Ela é repleta de preconceitos. Às vezes, principalmente no início do canal, quando eu me olhava, né, e falava, caramba, eu sou uma youtuber agora, né? Eu me sentia mal, eu ficava meio assim, né, travada, porque eu estava coberta de preconceitos de que ser youtuber é coisa de musa fitness, de que ser um youtuber é coisa de comediante. Preconceito. E o que acontece? Essa galera tá lá, ocupou esse espaço primeiro, foi inteligente, instrumentalizou muito bem as ferramentas que estavam disponíveis ali, fizeram carreira, fizeram dinheiro, fizeram fama, fizeram sucesso. Por que isso não pode acontecer também com qualquer profissional de qualquer área? Que eu defendo os acadêmicos, mas não só os acadêmicos, né? Eu acho que a gente precisa pensar em qualquer área. Esse é um espaço livre, democrático, né? O âmbito digital é tudo isso. Então a gente tem que ocupar esses espaços e tirar o maior proveito possível deles, né? Teve um vídeo que eu comentei que as redes sociais, que eu ouvi dia desses, né? Alguém dizendo uma coisa muito verdadeira, que as redes sociais, elas são como as grandes avenidas, né? Tipo Champs-Élysées, Quinta Avenida, e que nessas grandes avenidas que tem aquele fluxo imenso, né, de pessoas ali transitando, um monte de gente está ali a passeio, né, está ali de brincadeira, turistando, e tem um monte de gente que está ali fazendo negócio também. Essa é a realidade das redes sociais. E aí cabe a você decidir de que lado você quer ficar. Nada impede de que você fique dos dois, mas eu acho que a gente tem que começar a aprimorar o nosso pensamento nesse sentido, de que o âmbito digital é um âmbito de empreendedorismo, né? Cada vez mais é um âmbito de empreendedorismo. E aí, né, a outra thumb que eu coloco aqui para a gente ver é a thumb de um vídeo que eu fiz sobre exposição nas redes sociais, o que é que eu ganho com isso, né? O que vem com isso. E aí, o questionamento é, o que vem com isso? Ônus ou bônus? Coisas ruins ou coisas boas? Isso vai ser o seu posicionamento que vai ditar, né? Isso vai ser o seu posicionamento que vai definir. Se você define se posicionar profissionalmente, né, com seriedade, construindo uma marca pessoal e profissional e íntegra nesse espaço, eu garanto que você só terá bônus, ou em sua maioria, né? Eu comecei o canal há mais ou menos 3 meses e eu só tive bônus,
né? Então, desde que eu comecei o canal, eu não recebi nenhum feedback negativo, absolutamente, nenhum dislike nos meus vídeos, nenhuma crítica nas minhas postagens, né? Então, assim, isso já é muito positivo. Só que a partir do momento que eu comecei a me expor nesse espaço, o que aconteceu, né? As pessoas começaram a entender o que eu fazia de fato, né, a ver, materializar o meu trabalho ali na frente delas. E elas começaram a me procurar para desenvolver trabalho para elas. E olha que assim, eu nem comecei a divulgar esses trabalhos ainda. Eu ainda estou num processo de construção, né? Eu já fui chamada já fui contratada, né, para prestar serviços de mentoria acadêmica, né, com uma co-orientação de mestrado para reformulação de projeto. Gente, vocês estão ouvindo meu bebê aqui? Uma bagunça aqui no corredor. Eu já fui convidada para fazer gestão de rede social, né, a parte de consultoria estratégica. E o mais legal de tudo, eu fui convidada para trabalhar numa agência de comunicação digital lá do Rio de Janeiro, chamada Icons for You, que a professora Ana sinalizou, e eu fui chamada para trabalhar como analista de marketing digital pleno, né? Então, eu decidi trabalhar num regime PJ, então eu abri um CNPJ. Então, tudo isso, né, tá me proporcionando uma série de possibilidades e que vão muito além disso, né? Eu tô falando de coisas que rentabilizam, que convertem como mesmo renda para mim, mas existe uma série de outras coisas, né, que vem com isso, como convites para palestras, para lives, para cursos, né? Então, assim, eu diria que se você se posiciona de uma forma íntegra, interessante, estratégica, são mais bônus do que ônus, né? E aí, uma outra questão, né, que a gente fala quando a gente menciona de se posicionar de forma estratégica, é a necessidade da gente instrumentalizar as ferramentas, né, de forma correta, principalmente as ferramentas que o marketing digital nos proporciona, né, isso utilizado de forma descomplicada faz toda a diferença nesse processo de exposição nas redes, né? Porque, por exemplo, eu preciso de uma consolidação, por exemplo, de uma marca, né? Eu preciso, mesmo sendo um acadêmico, mesmo trabalhando com meu nome, por exemplo, eu preciso de uma identidade visual, eu preciso de uma logo, né? A gente vai falar sobre isso já já. Mas antes disso, eu até preciso, né, organizar o meu pensamento de forma estratégica a partir dessas ferramentas de o que eu vou falar, qual temática eu vou abordar, com quem eu vou falar, né? Então, assim, a gente precisa, né, entender que essas ferramentas, elas são ferramentas que podem ser utilizadas por todo mundo, né? Então, assim, sejam professores, sejam alunos, o importante é a gente entender que são ferramentas que a gente vai utilizar para disponibilizar aquele conteúdo de valor que a gente produz. Eu estou falando aqui, na maioria, com alunos. Pensem vocês em quantos trabalhos, né, em quantas atividades importantes vocês já realizaram ou estão realizando ao longo dessa trajetória de vocês aí no curso de graduação. Trabalho prático, trabalho teórico, vamos pensar aí no próprio TCC, né, a galera de TCC que pode estar aí. Gente, tudo isso pode virar conteúdo de valor, né? O que os produtores de conteúdo fazem nas redes sociais? Produzem conteúdo. Enquanto acadêmicos, o que nós fazemos? Produzimos conteúdo. Então, assim, o que a gente precisa é organizar esse conteúdo, adequar a linguagem, fazer todos os registros e compartilhar, né? O simples ato de compartilhar esse conteúdo faz toda a diferença. E por que eu bato nessa tecla, né, do conteúdo? Eu bato nessa tecla do conteúdo porque uma das principais ferramentas estratégicas do marketing digital é o chamado inbound marketing, né? Que, de uma forma bem simplificada, seria o tal do marketing de conteúdo, que é talvez a estratégia que mais está bombando, né, no mundo digital, que parte do princípio de que você é quase aquela ideia, né? De você cuida do jardim enquanto empresa para atrair as borboletas, em vez de você sair caçando a borboleta com a peneirinha, caçando uma por uma.
né? Então, você faz um conteúdo excelente, de extremo valor ali naquela página, você vai atraindo as pessoas para aquela página, de modo que elas te conheçam, conheçam o seu trabalho, confiem em você e se tornem muito mais propensas a se tornarem seus clientes, a comprarem alguma coisa que você venha a oferecer em algum momento. Por exemplo, um curso online, uma mentoria, uma consultoria, e muitas outras coisas, né? Uma área de membros de podcast, né? Tem vídeo sobre tudo isso lá no canal, gente. E então é isso, né? A gente tem que partir dessa ideia de que é produzindo conteúdo que a gente atrai cliente hoje, né? A gente tem que ter isso como lei se a gente for pensar em empreender no mundo digital. E aí me perguntam muito, né? Por onde começar? Ana, eu vou só pedir um help aqui, como eu não estou tendo acesso ao relógio, quanto tempo já se passou, por gentileza? Só para eu gerir melhor aqui. Apenas. Temos ainda meia hora. Maravilha. Então, fico tranquila que meu telefone está ali fazendo a transmissão ao vivo, fiquei meio no escuro agora. Mas vamos pensar, né? Por onde começar? Por onde podemos começar? Bom, já dei uma dica, né, inicial. A primeira coisa que você tem que saber é o que você quer falar. Qual é a temática que você domina? Necessariamente precisa ser sua área de formação? Por exemplo, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, só que o que eu vivenciei naquela época não fez parte da minha trajetória profissional posteriormente. Eu fiz mestrado e doutorado em ciências sociais, né? Eu sou publicitária por formação, fiz mestrado e doutorado em ciências sociais e atuo em comunicação e marketing. Então, naquele momento fez sentido para mim, mas hoje já não faz mais. Mas tem muitos professores, né, por exemplo, que tiveram essa trajetória e que faz todo sentido eles evoluírem nisso, né? Eu fiz uma live há 2 semanas com a professora pós-doutora Maria Silvia, que ela é da área de letras, né? Ela é apaixonada por narrativas e ela é contadora de histórias, né? O dom dela é contação de histórias e ela quer empreender nessa área. Eu fiz uma mini consultoria ao vivo, que é um quadro que eu lancei na minha página, que todo mês eu faço uma mini consultoria. O quadro chama Paula Me Orienta. Com uma pessoa que eu seleciono lá, que se manifesta numa postagem específica que eu faço. E foi super legal, porque toda a bagagem dela, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, de iniciação científica, tudo isso vai virar conteúdo. Olha só que riqueza, um conteúdo que estaria guardado numa biblioteca vai virar conteúdo. Pensem vocês nos seus TCCs, né, quando vocês fizerem, ou quem já fez. Gente, isso, TCC, a gente tem que se conscientizar que mais do que portfólio, né? TCC é um projeto que pode ser vendido, né? Então, assim, a gente não pode deixar isso simplesmente deixar isso de lado, né? Quando a gente fala de rede social, é fundamental a gente ter essa visão, né? Principalmente vocês, no momento de vocês que são alunos, talvez não tenham ainda tido grandes experiências profissionais, é fundamental que vocês entendam que esse espaço do digital, ele é super democrático e ele, para você, pode servir muito bem como um espaço de portfólio, né? Você pode construir um portfólio ali. Quantas e quantas vezes a gente já não ouviu falar assim, porque as empresas, o RH, esses dias eu até li um artigo sobre isso. Eles avaliam, né, o seu perfil na rede social para entender como você quais as suas atitudes, e isso é perigoso, pode contar negativamente para você. Mas e se você se posiciona muito bem na rede social, será que isso não pode contar de forma muito positiva? Será que essa não pode ser um elemento determinante, por exemplo, numa vaga de estágio, numa vaga de emprego, né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar estratégico. Em vez de ficar só procrastinando, todo mundo procrastina em rede social, né, gente? Mas em vez de ficar só fazendo isso, vamos produzir, né? E aí, por onde começar? Eu já dei algumas dicas e agora a gente fala um pouquinho sobre o branding, né? O branding, ele é um conceito do marketing que eu particularmente adoro, né, numa forma muito simples de explicar, uma forma que a gente tem, né, de dotar uma marca com algum valor específico ou com valores específicos, né, então, é você conectar o que você né, as suas ideias
com aquela marca, é você transmitir isso através daquela marca, através daquela personalidade daquela marca, enfim, né? E aí, o que a gente avalia a partir disso, né? A gente precisa, para definir essa presença no mundo digital de forma estratégica, a gente precisa definir com profissionalismo. E se você faz um trabalho de branding, isso pode te ajudar muito, né? Então, tem um vídeo que eu falo só isso, eu falo especificamente como foi a minha estratégia de branding, né? Essa cabeça aí, né, nessa bolinha branca que vocês estão vendo, ela é a minha logo, né, o ícone da minha logo, mas eu falo sobre tipografia, sobre cores, né? Tudo isso fala... expressa alguma coisa sem falar de fato, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? Se uma pessoa chega ali e vê uma rede social toda coerente dentro de uma marca e de uma identidade visual, isso vai fazer sentido, né? Isso vai fazer diferença. Esse deixar de ser caseiro, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu falo bem sobre essa minha estratégia. E aí, quando eu falo em estratégia, é exatamente isso, agir de forma estratégica, né? Não adianta só falar, beleza, eu vou fazer um Instagram profissional, ou um Facebook, ou um YouTube, e a regra é produzir, né? Tem se falado muito sobre isso, né? Antes feito do que perfeito. Concordo parcialmente, tá? Eu acho que a gente precisa dar um primeiro passo na nossa exposição nas redes sociais, só que a gente tem que ter cuidado com o que a gente está colocando, né? Não adianta colocar uma coisa de qualquer jeito, vai lá no YouTube, bota um vídeo todo caseirão, não faz sentido, né? Aquele espaço pede uma outra forma de produção, né? Não adianta nada eu ir lá no meu Instagram e fazer postagens aleatórias, não sei de onde venho, para onde vou, e é isso, já tô com a presença no digital. Não é por aí, né? Então, esse vídeo que eu fiz aqui, eu falo muito sobre Instagram para negócios, né? O Instagram na pegada profissional, mas eu falo muito também sobre como a gente desenvolve uma estratégia de sucesso, né? Inclusive, eu coloquei aqui nos slides e no próprio vídeo tem um infográfico. Desculpa, gente. Um infográfico que descreve exatamente como é a minha estratégia de produção de conteúdo nas minhas redes sociais, né? Então, isso aqui já dá para vocês visualizarem como eu desenvolvi minha estratégia, mas cada um desenvolve a sua. O importante é ter uma estratégia, tá? E eu começo, né? Eu sempre trabalho muito Instagram e YouTube, tá? O Facebook eu vou repostando, mas o meu foco está nessas duas redes. E o meu auge de produção de conteúdo de valor é o YouTube, tá? Então, ali é onde estão os meus principais vídeos, é ali que eu dedico a maior parte do meu tempo, né? Então, no Instagram, eu crio um fluxo, né? Meu trabalho com o Instagram é principalmente para criar um fluxo para o YouTube. Isso por uma série de fatores, né? Por conta das possibilidades de monetização do YouTube. Enfim, eu até, na sexta-feira, provavelmente eu vou lançar um vídeo falando especificamente sobre isso, né? Que não é só monetizar lá com os videozinhos em streaming, tem uma série de outras formas de monetizar e como os acadêmicos podem monetizar. Mas eu faço essa estratégia de modo a gerar um fluxo, né? Um fluxo interessante aí, que leve as pessoas do meu Instagram para o meu YouTube e vice-versa, tá? Então, essa é a minha estratégia, olha só. Na segunda-feira, eu, através de alguma ferramenta de interação, né, do Instagram, tipo uma enquete, um quiz, enfim, eu coloco ali, né, algum questionamento sobre o conteúdo. Por exemplo, para falar sobre YouTube essa semana, eu botei na segunda-feira o questionamento de qual rede social teve o maior crescimento ao longo da pandemia. E acreditem, foi o YouTube, porque ele já vinha numa crescente imensa. As demais redes sociais cresceram, tipo, 40%. O YouTube já tinha crescido antes da pandemia em 53%, né? Então, eu fiz essa pergunta, as pessoas interagiram. Aí, no segundo momento, que é na terça, eu faço uns stories, eu falo, né, nesses stories sobre essa big idea da semana, né, essa grande ideia da semana que vai se conectar com o link. E nos outros dias eu vou colocando algumas dicas relacionadas a isso.
Bom, eu vou aqui aquecendo a minha audiência no Instagram, eu já fiz um vídeo sobre isso, e aí eu tenho o meu pico de audiência lá no YouTube com o meu principal conteúdo, que é quando eu lanço o vídeo. E aí, lá para sábado ou domingo, eu coloco um IGTV aí com alguma dica extra, né, associada ao vídeo, ou fazendo alguma indicação de algum vídeo lá do meu YouTube, né? Então, essa é a minha estratégia. Percebam que as minhas postagens não são aleatórias, né? Elas têm um propósito. Mas quando a gente fala, né, de produção de conteúdo, principalmente YouTube, mas isso vale para todos, é muito importante que a gente, para profissionalizar esse conteúdo, não adianta só você ter uma marca, uma identidade visual, você precisa também tomar cuidados, né, com a produção de conteúdo, né? Então a gente pode falar aqui, né? Eu fiz um vídeo falando especificamente sobre algumas técnicas de gravação básicas, assim, dicas básicas para fazer bons vídeos, em que eu falei de cenário, iluminação e captação de áudio, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, falando de cenário. Bom, a gente tem que partir do princípio de que o bonito é melhor que o neutro e o neutro é melhor que o feio, né? Então, você tem um cenário organizadinho, show. Se você não tem, faz uma parede branca. Agora, o que não pode é você ter uma parede toda descascada, toda suja, né? No fundo, tudo isso vai tirando esse ar de profissionalismo do seu conteúdo. Captação de áudio é outra coisa que é crucial. Vocês veem, eu tô aqui com o microfone, eu tô aqui com outro microfone para live, porque isso faz toda a diferença, né? Isso faz com que o conteúdo ele fique mais palatável, né? Mais fácil de ser consumível. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí. E o outro vídeo que eu fiz também, dando essas dicas técnicas. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí, gente. Eu não consigo visualizar. Ai, Amanda. Amanda, por favor, Amanda. Todo mundo, gente, coloque no mudo, por favor. Pronto, obrigada. E aí, tem o outro vídeo, que além dessas dicas técnicas, eu também dou algumas dicas para melhorar a técnica, mas também para enfrentar a câmera, né? Então, é um vídeo que eu falo sobre roteiro e edição, que aí todo mundo me pergunta, né? Gente, Paula, me ajuda, como é que eu faço para vencer o medo e a vergonha da câmera, né? Existem as técnicas que ajudam nisso, né? Você ter um roteiro bem estruturado e você saber que você vai editar aquele vídeo, tá tudo tranquilo. Eu acho que o medo que a gente tem da câmera tem muito a ver com isso, né? De achar que eu vou ter que fazer um vídeo perfeito em uma tomada só. Muito difícil, gente. Então, assim, você saber que vai editar já é um alívio, né? Você saber que vai poder errar, enfim. Só que eu acho que o principal para a gente enfrentar a câmera é romper com todos os julgamentos. Lembra que eu falei mais cedo dos julgamentos? A gente tem que romper com aquilo que é preconceito. A gente tem que perder o medo da audiência remota, né? A gente fica assim, ai meu Deus, eu tô falando com um computador, eu não sei como as pessoas estão reagindo, né? Aquilo que eu tô falando, o que, que as pessoas estão achando, como é que elas vão reagir. Então, assim, a gente tem que vencer isso, né? E o segundo, o próprio julgamento, né? Quando a gente bota uma câmera ali na nossa cara, igual eu tô aqui com a minha do Instagram virada para mim, né? Eu tô me vendo aqui, a gente já começa a se julgar o tempo todo. A gente já começa a falar, não gosto disso, não gosto daquilo. Esquece, você é isso, né? Então, assim, aceita que dói menos, né? E isso aconteceu comigo também. Se vocês virem no primeiro vídeo que eu coloquei aqui, a primeira thumb, né, não seja vítima da virtualização, eu tô até ofegante, né, que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei de nervosa, assim, e passou, eu tô com quase 3 meses de canal e isso já passou faz tempo, né, isso já se naturalizou para mim. Então, assim, é menos difícil do que a gente acha, tá, gente? É menos difícil do que a gente imagina, tá? E aí, né, então, de tudo isso que eu falei para vocês, eu tenho uma proposta, né, que é o de inovar, é a proposta de inovar para rentabilizar, né? Então, assim, toda essa ideia que a gente vem trazendo, que a Semana de Empreendedorismo traz, é um chamado, né, para que a gente inove, para que a gente
dê um passo adiante, para que a gente produza algo autoral, para que a gente coloque isso para frente, né? E aí, quando a gente pensa nisso, né, inovar, não é inovar o que eu tô falando aqui, né, ficar produzindo conteúdo gratuito por produzir, né, isso tem que ter um propósito, eu não tô tendo todo esse trabalho que eu tô tendo, né, de me disponibilizar, de gastar dinheiro com isso, à toa. Lá na frente, eu pretendo sim, né, me posicionar com as mentorias, eu pretendo sim me posicionar com cursos online, mas eu tenho que ter paciência, isso leva um tempo, como tudo na vida, né? Isso leva um tempo, isso requer investimento de tempo. Mais para frente, quando eu quiser fazer tráfego pago no canal, eu vou ter que ter um dinheiro disponível, né? Então, assim, essa é a ideia, né? Você pegar aquilo que é seu, que é autoral, que é genuíno, você usar as ferramentas corretas para fazer dinheiro, para fazer disso uma renda extra ou talvez a sua principal renda, né? Vocês devem saber, vocês com certeza são muito antenados nisso, né? Que hoje o mercado dos infoprodutos digitais é surreal, né? Então, por exemplo, eu posso comprar um curso online de R$ 6.000, né? Isso tem, né? O que mais tem agora na pandemia é a galera entrando nesse mercado. Por que não a gente? A gente estuda, a gente trabalha, a gente vai construindo as nossas experiências. O que a gente precisa construir é uma audiência engajada, que confia em você, que confia no seu trabalho e que vai se tornar propensa a consumir aquilo que você produza. Mas atenção que eu estou falando aqui em inovar, e olha só que eu usei a ideia mais antiga que existe, né, sobre inovação e criatividade, que é uma lâmpada incandescente. Gente, olha como é que a nossa cabeça, como que a gente vive no mundo digital, mas a nossa cabeça ainda é muito analógica, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção e ter muito cuidado nesse momento de deixar as coisas fluírem, né, para essa inovação né, permear a nossa vida. A gente tem que se desprender do passado, a gente tem que se desprender do que já é pronto, do que já é certo, e olhar para novos horizontes, né? Entender que as coisas evoluem. Ó. A gente está falando de lâmpada incandescente, ó, já teve a vela da lâmpada incandescente, agora a gente vive na realidade da lâmpada de LED, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que incorporar muito essa ideia, né, de que a nossa cabeça não pode mais ser analógica, os nossos comportamentos não podem ser mais analógicos, né? E nesse finalzinho aqui, eu vou colocar para vocês, só para finalizar aqui, minha vinheta do canal, porque ela foi concebida, né, muito a partir de tudo isso que eu trouxe para vocês de reflexão, que é a ideia do saia das sombras do mundo digital, né? Que é até o meu slogan, hashtag saia das sombras, para todo mundo, para todos os profissionais, né? Não fica ali só como coadjuvante, não, seja protagonista, né? E essa minha vinheta é exatamente para elucidar isso, né? Então, vocês vão ver que essa minha logo que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Essa cabeça em perfil, ela começa nas sombras, né? Escuro, e vem um ring light, monta um tripézinho, um ring light, acende a luz e ilumina esse rosto, né? E dá vida e dá voz para esse rosto. E assim que ele é iluminado, essas bolinhas aí, essas conexões, né, que estariam no lugar do cérebro, da cabeça, elas representam tanto os saberes, quanto a ciência, quanto a pesquisa, mas elas representam também a tecnologia, né, dos sistemas ali, e também representam as redes, as conexões entre as pessoas, né? Como que quando isso acontece, quando a gente coloca luz, né? Quando a gente se expõe, como isso acontece, né? Como tudo flui. Então, vocês não vão ouvir a música aí, porque eu tô de fone, mas depois lá no canal, assistindo qualquer vídeo, vocês vão ouvir essa musiquinha, mas só para vocês verem a vinheta rapidinho. Então, principalmente, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? De vamos sair da sombra no mundo digital, vamos fazer disso business, né? E o principal, assuma a direção da sua trajetória,
Gente, não tem essa de deixar a vida me levar, não, né? Não tem essa da música lá do Zeca Pagodinho, não. Assuma a direção da sua trajetória, crie as suas próprias oportunidades, porque hoje, diferente de 1, 2 décadas atrás, hoje a gente tem todas as ferramentas gratuitas ao nosso alcance, fazendo as conexões, né, entre as pessoas que propiciam todo esse processo de empreendedorismo, todo esse processo inovativo, né? Então, essa é uma provocação e eu verdadeiramente faço votos que vocês assumam mesmo a direção da trajetória de vocês e vocês sejam protagonistas dessa trajetória, né? E que lá na frente vocês possam olhar para tudo aquilo que vocês viram, vivenciaram, e falar, caramba, como eu aprendi e quanta coisa boa aconteceu na minha vida, né? Eu acho que isso é fundamental, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o link do canal do YouTube, vou pedir por gentileza que todo mundo me siga lá, todo mundo se inscreva. Eu vou colocar também, deixa eu pegar aqui, o link do Instagram, tá, gente? Eu coloco praticamente todos os dias dicas extras lá, que essa é uma dica importante, né? Se você se propõe a se expor nas redes sociais, né, no mundo digital, você precisa ter constância, para ter constância, você precisa ter consistência, né? Então, a presença, né, no mundo digital, ela é assim que que ela se fortalece, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, temos mais uns minutinhos aí para quem tiver dúvida, mas aí eu peço muito assim, coração, para que vocês sigam lá o canal, assistam os vídeos, principalmente quem tem interesse em ter aí uns conhecimentos de marketing digital descomplicado, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Muito obrigada, Paula. Nossa, você trouxe assim excelentes insights, né? Eu tenho certeza que acabou semeando aí umas boas sementes, né? Em relação ao protagonismo, ao empreendedorismo, né? E a questão do início, né? Desse trabalho, porque o marketing digital, na verdade, é uma realidade, né? Apesar desse processo de pandemia, a gente fala, né, que ela deu uma acelerada, inclusive, na nossa digitalização, né, no acesso à tecnologia, né, quantos empresários, quantos indivíduos, né, mudaram a forma de trabalhar, a forma de fazer negócios, a partir... Oi, Ana, só um momentinho, ficou mudo aqui para mim. Será que seu microfone parou? Eu acho tô conseguindo que não, te ouvir. Paula. Eu acho que não, Esse é porque meu fone aqui. tá conseguindo transmitir certinho. O Alex, inclusive, ele fez aqui eu acho que eu vou fazer o seguinte, falou... eu vou sair e vou entrar de novo. Perfeito. Acho que pode ser alguma coisa assim. Só um momentinho. Tá certo. Pessoal, enquanto a professora está saindo e entrando novamente, eu lembro, né, para vocês não deixarem de preencher a lista, né, o formulário que a gente encaminhou aqui sobre o Horaspac e tragam suas dúvidas nesses minutinhos finais, né? Tragam suas dúvidas, tá bem? Aproveitando também, né, esse minutinho, vale lembrar que a gente tem outras 2 palestras, tem uma que começa daqui 9 minutos e outra, né, que vai iniciar às 20 horas, mais 2 palestras hoje, e que lá, ao acessar o site da Unicarioca, na parte de eventos, né, nós disponibilizamos o link completo de todas as palestras, tá? Então, basta acessar esse local e, inclusive, eu vou disponibilizar aqui para vocês agora, aqui, ó, o link para você acessar, porque temos mais 2 palestras no dia de hoje, e amanhã nós teremos também, desde de manhã, período da tarde e noite também, tá bom? Pessoal, alguma dúvida específica, alguma colocação? Não? Chuva de elogios aqui. Então é isso, queridos. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá?
e esperamos por vocês nas nossas próximas palestras da Semana de Gestão. Um grande abraço, muito obrigada pela audiência, pela presença, pela participação de vocês. Até o próximo. Grande abraço a todos.